Olá! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o reino fungi, a diversidade da vida dos fungos. Você já ouviu falar sobre fungos? Você já viu um fungo de perto? Você já observou o que acontece com o resto de alimentos que ficam guardados em algum local abafado e úmido? Com certeza você já deve ter visto algum tipo de fungo de perto ou em algum local por aí. Quem são os fungos? São organismos popularmente conhecidos como bolores, fermento, orelha de pau, mofo e cogumelos. Os fungos, todos eles são seres eucariontes, ou seja, têm núcleos definidos. Podem ser uni- ou pluricelulares e todos eles são heterótrofos, ou seja, dependem de alimentos provenientes de outros seres vivos para sua alimentação. Os fungos são classificados como saprófagos, aqueles que decompõem organismos mortos, parasitas, aqueles que retiram alimento de organismos vivos nos quais se instalam, prejudicando tanto no ser humano como no animal também, e os fungos predadores que capturam com suas hifas pequenos animais para alimentação. Os fungos podem viver na água ou no meio terrestre e podem também ainda associar-se a outros seres, como é o caso dos líquens, que ocorre uma associação de um fungo com uma alga, onde nessa associação ambos são beneficiados pelos nutrientes produzidos. O mesmo caso ocorre com as micorrizas, que é uma associação também de um fungo com as raízes das plantas. Essa associação também é benéfica, onde ambos se beneficiam dos nutrientes produzidos tanto pelos fungos quanto pelas raízes das plantas. São conhecidos aproximadamente 100.000 espécies de fungos. Observa-se que há uma grande variedade de formas e são classificadas em 4 grupos distintos. O grupo dos zigomicetos, que são muito conhecidos como os mofos ou os bolores, eles são responsáveis pelo apodrecimento de alguns alimentos, como frutas e pães. Apresentam uma coloração verde, às vezes branca ou preta, como a gente encontra por aí. Existem alguns fungos dessa espécie também que podem produzir doenças em plantas, seres humanos e animais. E você já deve ter observado algumas folhas das plantações com alguns pontinhos, que são os fungos que estão parasitando essa planta. O grupo dos basidiomicetos, que são os fungos conhecidos como os cogumelos e as orelhas de pau, que formam um tipo de um chapéu, pode ser visto fora da terra, geralmente costumam crescer sobre o tronco de árvores vivas ou mortas, possuem um aspecto de orelhas grudadas à madeira. É muito comum em pastos, em mata, encontrar esse tipo de fungos. Nesse grupo também existe um tipo de fungo bastante conhecido da população, que é o fungus champignon, que é comestível, faz parte da alimentação de algumas pessoas. Existem também outros que vocês já devem ter ouvido falar, ou às vezes, já ouviram alguém comentando sobre isso, que são extremamente venenosos, como do gênero Amanita. São fungos, que causam alucinações nas pessoas e podem até levar à morte de algumas pessoas. O grupo dos ascomicetos são os fungos que se alimentam de açúcares e realizam o processo de fermentação. Esses fungos são as leveduras, que vão estar ali sendo utilizados na produção dos vinhos, cervejas e pães, que fazem o quê? O crescimento, dá o crescimento, ou seja, a fermentação nesses produtos. O grupo dos deuteromicetos reúnem diferentes espécies de fungos parasitas, causadores de doenças, como nós conhecemos as micoses, que são o quê? As micoses se instalam em algumas regiões do nosso corpo, geralmente preferem locais úmidos, ali entre as regiões dos pés, sempre é comum nós conhecermos a micose pé de atleta, conhecida como a frieira, e a candidíase, conhecida também popularmente como sapim. Existem vários tipos de fungos que são estudados atualmente, Vamos ver uma relação dos fungos no nosso mapa conceitual.